que você decora a fórmula e não consegue aplicar, e como é que seria a maneira mais eficiente de você tratar isso, de você estudar para conseguir aplicar as fórmulas nas questões de matemática do Enem. Bom, primeira coisa que a gente tem que começar a conversar é: Marlos, o que é uma fórmula? O que é fórmula? O que significa isso, Marlos? Me ajuda. Então, olha só, a fórmula, ela nada mais é do que um pedaço de um conceito maior. Então, a fórmula, ela é um resumo de um conceito maior. Então, quando você está estudando matemática, existe uma série de conceitos ali que você tem que entender. Ou seria bom que você entendesse. E aí você está estudando lá, você tem ferramentas da matemática, ou tem formas de aplicar alguma coisa que você aprendeu, métodos, meios de você aplicar alguma coisa que você entendeu. E quando aparece uma fórmula para você, uma fórmula nada mais é do que o resumo daquele conceito. Então, primeira coisa importante é que você entenda que o conceito é mais abrangente do que a fórmula. E aí, você não pode achar simplesmente que a fórmula, que aquele resumo, né, que geralmente a fórmula tem um sinal de igual, né, uma igualdade. Então, tem uma variável, geralmente, que você quer, é uma grandeza, é uma medida, ou geralmente tem muitas fórmulas na geometria plana, né? E para você calcular o lado do quadrado, para você calcular a altura do triângulo equilátero, que é o triângulo que tem todos os lados iguais. Então, uma série de formulazinhas ali, de um lado tem isso, e de outro tem uma série de outras variáveis para fazer uma relação com essa variável que você quer encontrar, essa medida que você quer encontrar. E aí você, aplicando os valores ali dentro, você encontra. Isso é só um resumo de um conceito mais profundo que tem por trás. Esse é o primeiro ponto que eu acho que você tem que entender. Não achar que a fórmula é o fim. Existe algo que veio por trás daquilo e tem algo além das fórmulas. Você tem que entender. Seria interessante você entender o que está por ali. Tá? Agora, uma coisa também que acontece é o seguinte: será que as pessoas costumam confundir isso? Sim. Como eu já falei aqui, as pessoas confundem a fórmula com o conceito. E são duas coisas totalmente diferentes. É importante que você, desde o início, entenda isso. E aí, olha o que acontece. A maioria das pessoas fica atrás dessas fórmulas, né? A fórmula, por ela ser um resumo, o que ela faz? Ela passa o ar de facilidade. E você começa, então, a procurar fórmulas, a procurar atalhos, a procurar macetes, e você fica naquela loucura ali procurando. Só que tem um problema em relação a isso. Muita gente acha que sempre precisa do pulo do gato. Sempre precisa de um macetinho a mais, de um detalhinho a mais. E aí, quando ela se vê, ela está decorando um monte de coisinhas ali. Um monte de coisas ali. E esquece do principal. E desse principal a gente vai falar um pouquinho mais à frente nesse vídeo, que é onde tem que estar concentrada a sua atenção, a forma certa de você estudar, tá? Então, não se atente, não pense você que é a fórmula é o suprassumo. Você tem que fugir desse... É como se fosse aquele cachorro correndo atrás do rabo, né? Ah, descobriu uma fórmula nova, vamos atrás de outra, vamos atrás de outra, vamos atrás de outra, e você sempre fica atrás de uma fórmula, de um macete, de um conceito que vai facilitar. Isso é um poço sem fundo. Isso não termina nunca. Não termina porque a quantidade de fórmulas que podem gerar para você memorizar, ou macetes, são gigantescas, é uma quantidade infinita, e além disso, porque você fica achando que tem que memorizar. O tempo para memorizar isso também é muito grande. Então você fica memorizando uma, aí esquece, faz revisão daquela fórmula, esquece, vai de novo, decora outra, tem que revisar a primeira. Então, até o final desse vídeo eu também vou te falar a maneira que você tem que revisar. Para que serve a revisão e a maneira correta de você revisar. Porque não é assim desse jeito, tá? Isso daí acontece exatamente com a galera que eu falei do título desse vídeo, que diz que memoriza um monte de fórmulas e não consegue aplicar. Então, nesse meio tempo que você está correndo atrás de fórmulas e mais fórmulas para você aprender alguma coisa ou facilitar, o que acontece? Na verdade, você está se afastando de tirar 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Por que acontece isso? Porque você está deixando de se concentrar no que é mais importante.
Não é mais importante, por incrível que pareça, na prova de matemática, não é mais importante que você saiba a matemática em si. Não é mais importante que você saiba esse conjunto de fórmulas. Existem coisas mais importantes do que isso, que é muito importante, e eu vou falar exatamente isso ao longo desse episódio, tá?